Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo para vocês mais um corte aí sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Galera, nesta sexta-feira preparei mais vocês um corte que nós vamos reagir junto aí, mídia esportiva, reagindo aí e analisando tudo aí sobre a estreia do Mengão pela Copa Libertadores. Nessa apresentação não muito boa do Flamengo. O Flamengo saiu ali, ele contou como 10 horas da manhã que o pessoal saiu do CT rubro-negro, pegou o voo meio-dia, escala em Manaus e aí depois para San Cristóbal na Venezuela, chegou lá 21 horas, horário de Brasília. Então foi bem complicado mesmo essa viagem do Flamengo. Aí hoje sai, volta para Manaus e aí no fim da tarde deve chegar ali em Salvador, porque não para não, continua. E aí Gerson, Arrascaeta, Plata e Wesley vão se encontrar com a delegação já na capital baiana para esse jogo de domingo, 18h30, contra o Vitória pelo Brasileiro. Agora não tem mais fôlego não. Bruno, Mari? Pique da remada agora, Mariana. E assim, se a gente fizer as contas com o Flamengo desde a estreia do Felipe Luiz com o time principal, o pique da remada tá num ritmo cardíaco, né, Bruno? Você gosta de ler o batimento? Zona 4, quase 5. Isso. Tendo nada. 29 jogos oficiais com 20 vitórias, 8 empates e 1 derrota, 78,2% de aproveitamento. Olha a média de gols marcados e gols sofridos. E, claro, os 3 títulos na conta. E chama atenção essa coisa de não vencer fora de casa, né, na Libertadores, né? Era muito tempo, eu não tinha essa noção realmente. 9, não é? 9 jogos. Lá do Vélez, olha que loucura, né? Porque vinha naquelas correções de rota até em Libertadores, como a gente comentou ontem. Sim. Então, assim, a vitória tem... É isso que dá para aproveitar da vitória? É o resultado e não o desempenho, Jailson? Não, tem 2 caras que eu queria falar em relação à vitória, mas foi o que eu já falei. Para mim, Libertadores, qualquer competição sul-americana, seja Libertadores ou a própria Sul-Americana, você pontuar fora de casa é muito importante, principalmente ali na fase de grupos, que é a conta que a gente sempre faz, né? Você ganha os 3 jogos em casa, você vai precisar ali de fazer uma pontuação em um jogo fora de casa para pelo menos você conseguir a classificação. Então você ganhar fora de casa é muito importante. Tinha essas correções de rota, mas eu queria falar sobre 2, cara, o Varela e o Pulgar. Eles fizeram um bom jogo. O Varela, que em determinado momento virou ali até um motivo de piada por parte ali da torcida, porque o Varela não conseguia fazer bons jogos, mesmo com a camisa do Flamengo. E até houve uma brincadeira quando o Varela começou ali a jogar na lateral esquerda em determinado momento que os jogadores estavam machucados. Falei, ele é lateral esquerdo porque ele está jogando melhor na lateral esquerda do que tudo que ele já tentou apresentar na lateral direita. E ontem ele jogou na lateral direita e novamente foi muito bem. E o Pulgar, sem palavras, assim, o Pulgar para mim, ele com o Felipe Luiz se estabeleceu ainda mais no meio-campo do Flamengo e ontem, e aí com a ausência nos últimos 2 jogos de um meia de criação, que é o que a gente está vendo, acho que fica ainda mais nítido a importância do Pulgar com a bola no pé. Ele ali com o Léo Ortiz, na parte de defesa, são os caras que estão conseguindo ali quebrar os adversários com passes ali para frente, para justamente fazer a organização de ataque do Flamengo. O jogo, a análise passa pelas ausências também, Marra? Passa. E passa pelas mexidas. A gente pode falar que é coincidência, né? Porque 1 minuto depois das mexidas sai o gol, mas não é só coincidência, né? Porque mexe na posição do Bruno Henrique e o Bruno Henrique participa do lance do gol. O Bruno Henrique seria o Juninho. Estaria lá na área. Mas ninguém faria o que o Bruno Henrique fez pro Juninho. A assistência, né? A característica do Bruno de jogar por ali, né? Só somando as mudanças, Mar, o passe que o Alexandro dá pro Cebolinha, nas costas da defesa do Tátira, que o Ayrton Lucas também não estava conseguindo fazer. E o Alan pressionando mais alto. Acho que a gente tem que falar, se você destacou, né, Jailson, lados positivos, eu esperava de novo mais o De La Cruz, né? Sim. Já caiu no ar? Caiu no ar. Respira fundo. Sério? Mas tá assim? Não, então, eu acho... ontem, inclusive, tinha uma discussão antes do jogo. De botar o De La Cruz para fazer a função do Arrascaeta. Porque poderia ser, né? No River ele Exato. fez isso. De colocar o De La Cruz para ser esse terceiro homem, o cara de... Mas da acabou criação. Luiz Araújo. Acabou Luiz Araújo. Sim, de ser o cara da criação. Mas o De La Cruz já teve que fazer essa função no Flamengo e não foi bem. E aí ele, como dupla do Pulgar,
tá jogando melhor do que nessas tentativas que foram feitas dele ser o quarto homem do meio campo, né? De ser ali o cara que chega um pouco mais na área. Mas ele ainda já melhorou fisicamente, já está conseguindo entregar um pouco mais tecnicamente, mas ainda não chegou perto do De La Cruz. E no lance do gol, Jailson, rapidamente estava falando, estava repassando ali, 5 jogadores participaram mais ativamente, 3 que entraram. Sim, foi na foi hora. Alan Alexandre. Exatamente. Cebolinha, Bruno e o Juninho. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, mas antes só uma coisa. O Felipe justificou, né, a questão do desempenho por conta da viagem. A viagem foi longa. O Pedro ontem mesmo estava destacando, né, a logística toda, e Sim. Não é fácil. A gente avaliou isso. Mas também as mudanças na equipe. Quando a gente fala que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, ele não deveria passar por cima disso? Não deveria sentir tanto as ausências? Eu vou repetir o que eu já falei não nos últimos anos, porque eu estou aqui tem 6 meses, mas assim, conversas informais, né? Desde 2023, eu acho, que rola esse papo de melhor elenco. Em diversos momentos, o Flamengo teve que recorrer à garotada da base. É verdade. Por exemplo, lá em 2022, 2021, o João Gomes surge por conta disso. Aí você bota o Lohan no passado, tendo que agora voltou para o Sub-20, né, que quase foi negociado, tendo que resolver. Ontem mesmo o Alacian entrando no ataque. O próprio zagueiro, se eu não estou enganado, acho que era João Vitor o nome dele. Enfim, posso ter errado. Um monte de Matheus que apareceu. Matheus Gonçalves, o Matheus França, enfim. Alguns nomes que surgiram da base para você justamente tentar botar, por conta desse... Não é esse elenco... tem um elenco muito bom, a gente não pode esquecer que são 5 jogadores de níveis de seleção que estão de fora. Pedro, o Vinha, o Arrascaeta, o Gerson e o Wesley. São 5 selecionáveis que estão de fora. E mesmo assim, o Flamengo tem Luiz Araújo, tem Cebolinha, essa sabe? É a realidade, Gerson. Se a gente para pensar no Manchester City... De perder jogadores selecionáveis. Vários jogadores da base acabaram ocupando espaço. Entendi. É que o elenco é bom, mas o elenco não é grande. Exatamente. Claro. Tem essa diferença. De seleção eu acho que 30 jogadores de seleção. Entender o que é um elenco bom. Isso. O Grêmio também teve a iniciativa do jogo. Não é ter 2 times titulares no mesmo nível. O elenco bom é você conseguir vencer jogos e ser competitivo mesmo quando você perde os seus melhores. Eu acho que é isso que o Flamengo tem, entendeu? Sim. E dentro do que a pergunta que você já ia fazendo para o Pedro, eu ia até pedir para separar esses lances, mas acabou que depois eu achei melhor não. Porque seria uma coisa tão tatiquias demais. Mas ontem, a falta de pressão no cara que está com a bola do time adversário, para um time como o Flamengo, que joga com a linha muito alta, 40 metros do gol, ela pode ser, assim, fatal. E ontem, várias vezes, mas eu vou atribuir isso ao cansaço e a um ataque muito diferente do normal. Sim. Ontem, várias vezes, eu ia pedir 3 lances, para você ter uma ideia. Deixaram de pressionar alto, aí você tem que ganhar na bola alta. O zagueiro contra o atacante, você tem que ganhar. Porque senão 2 segundos depois está na área. E isso não estava acontecendo. Mas eu vou colocar na conta da viagem, do cansaço e da falta de entrosamento. E é compreensível, né? É compreensível. Nessa de elenco, Pedro, Henrique Torre, ontem o gol foi marcado pelo Juninho, que vai aparecendo aí, vai chamando a atenção. Né, Mari? Ele já caiu nas graças da torcida e a Mariana não entendeu a origem do apelido que você estava explicando e ela queria só que você esclarecesse, então, qual é o apelido dele. Olha, tem caído cada vez mais nas graças da torcida. Um golzinho na final de campeonato, no Fla-Flu, também ajuda bastante, né? E ele entrou muito bem também no segundo jogo ali, foram 2 lances anulados, com participação direta do Juninho. E que chegou com muita desconfiança, né? O Juninho, porque veio do Karabag, esse nome já é um tanto quanto folclórico até quase, né? Lá do Azerbaijão, enfim. E aí o pessoal ficou meio um tanto quanto desconfiado. Mas aí o pessoal chama bastante de Karabag, mas tem outro apelido no off que não é próprio para o horário. E eu vou deixar para lá, porque eu sei que você é muito provocador.
mas todo mundo sabe aí, mas enfim, tá caindo nas graças da torcida o Bravo Juninho, que é uma pessoa, gente boa também, sabe, no trato, no dia a dia, etc. E quase um embaixador do Azerbaijão também, disse que é muito bacana conhecer o Azerbaijão, o grande Juninho. Deve ser. Por isso que você pediu para eu perguntar para o Pedro? Ele fala isso para ver se... Deixa eu te falar, ô Pedro Henrique, das nossas... Você devia ter perguntado, aí você fala para eu perguntar. Das nossas... Falando com o Pedro diretamente. Se você soubesse que 80% é só do Bruno provocando, nós dois poderíamos nos unir para derrotar o Bruno. E não a gente brigar entre a gente, entendeu? Eu acho que uma aliança é mais propícia nesse momento, assim, porque é muito... O Bruno tá demais, tá comendo muita rã com manteiga. Tanto pula quanto escorrega, tá demais. Mas o Bruno, ele é um embaixador do Azerbaijão e ele fala muito do Azerbaijão para ver se você checa. Pode ser. Quem sabe um dia você vai ao Azerbaijão. Pode ser, mas essa da rã com manteiga, rã com manteiga, como é que é? Pula e escorrega, é isso, Pedro? Comprar tá passagem. Comendo muita rã com manteiga, tanto pula quanto escorrega. Sexta-feira no Sport Center, a qualquer momento a demissão vem ao vivo. Obrigada, viu, Pedro? Boa sequência de trabalho para você. Manteiga com perereca também. Vamos que vamos, vamos que vamos. É melhor passar para o próximo assunto. Um abraço a todos. O mesmo anfíbio, Mariana. Vamos lá, falar do Palmeiras agora, então, aqui no Sport Center? Sim, Abel Ferreira, número de jogos, 50... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla, trazendo sempre aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. A gente reagiu aqui nesse corte da ESPN Brasil, do Grupo Dini, link aí na descrição desse vídeo. Vamos falar agora aqui sobre as próximas partidas do Mengão. O Flamengo voltará em campo nesse domingo, agora fora de casa, partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro. A segunda rodada vai jogar contra o Vitória no estádio do Barradão às 18h30. E na próxima semana, na quarta-feira, o Flamengo terá seu segundo jogo aí pela Copa Libertadores contra o Central Córdoba. O jogo vai ser às 21h30 no estádio do Maracanã. Segunda rodada, o Flamengo, se vencer aí, vai se consagrar líder, né, na competição aí do grupo do Flamengo, no caso. E um dos líderes do geral também. Seria muito bom aí o Mengão aí conseguir essa vitória.